Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Emanuele Paulino, a Manu. Lembra que eu falei pra vocês que ia voltar aqui pra perguntar pra vocês sobre o que vocês estão fazendo com os 90% de vocês? Então, o que vocês estão fazendo com os 90% de vocês? Gente, hoje nós vamos falar sobre a regra 90-10 que eu falei essa semana pra vocês. E o que que acontece, gente? 90 mais 10, 100. 100% é o que nós vivemos. E aí eu vou já começando a falar para vocês que se você ainda não é inscrito no canal Emanuele Paulino, se fizer sentido o que você ouvir agora ou que você já ouviu nos stories, se inscreve, curte, comenta, fala aqui o que você quer ouvir mais de temas, compartilha com algumas pessoas que você acredita que vai fazer sentido. E se você ainda não segue o Entre Amigas, o Instagram, segue, curte, compartilha, comenta, chama no direct, tá bom? E eu vou começar falando sobre essa regra 90-10, que a primeira vez que alguém falou sobre essa regra foi justamente Stephen Covey. Exatamente. Ele falou que nós somos responsáveis por 90% do que nós vivemos hoje. Sim, ele disse que 10% é o que a vida nos dá, o que a gente não controla. E 90% é o que nós temos responsabilidade sobre nossa ação. Então, tudo que nós temos na nossa vida, o que acontece na nossa vida, é por nossa determinação. É pelo modo como nós reagimos a ela. Ou seja, nós temos 90% de responsabilidade sobre como nos tornamos na fase da adolescência, na fase adulta, de como nós vivemos hoje. Então, de modo muito bem simples, eu quero falar para vocês o que é os 10%. Então, mano, me fala o que é os 10% que eu não controlo. Porque tantas coisas acontecem na minha vida que já aconteceram só hoje, por exemplo, tantas coisas que eu não estava esperando, e você vem me dizer que é apenas 10%. Gente, essa é a feliz notícia. 10% a gente não controla. Se já acontece tanta coisa na nossa vida e na vida das pessoas que a gente conhece, que talvez não sejam bacanas e que não são controladas, imagina se fosse mais. A boa notícia é que 90% tá aqui, ó. Tá aqui na nossa mão, na nossa cabeça. Como a gente vai reagir a isso? Então vamos lá. 10%. Meu voo atrasou. Meu celular caiu no chão e quebrou. Eu perdi o ônibus. São coisas que não estão no nosso controle. Perdi, infelizmente, alguém na morte. Estamos vivendo numa situação mundial que hoje não está no nosso controle. Essas coisas correspondem a 10% dos 100% de tudo que acontece na nossa vida, da nossa vida. E 90% é sobre como a gente reage com ela, o que a gente faz com ela, aliás. Então imagine que se eu perdi o voo, agora eu vou ficar esbravejando, enquanto eu consigo um novo voo, eu vou, toda vez que eu olhar para alguém no aeroporto, que trabalha naquele aeroporto, eu mesmo consciente vou estar com a cara feia, ou vou estar esbravejando para tudo que é lado. Ou eu vou simplesmente pensar, poxa, tem algo importante, talvez um horário marcado, eu não posso controlar, o que eu vou fazer agora? Decidir por qual vertente. Aqui eu vou me estressar, ou aqui eu vou viver de modo possibilitador. Imagine que seu voo atrasa, e então você decide ou entrar no voo já insatisfeito, e achar que foi o pior voo da sua vida, que você foi longo, é o mesmo voo, o mesmo itinerário de sempre, e você tá lá vivendo o seu 90% medíocre. É, gente, bem assim. Eu digo porque também já vivi isso, de ficar nos 90% medíocre. Mas é importante a gente pensar nessa parte das possibilidades. Então, eu penso, enfim, meu voo vai decolar. E eu estou sentada, bem acomodada. E eu vou fazer o quê? Que todo mundo que me conhece pessoalmente já sabe o que eu faço. Quando sento, durmo o voo inteiro. Não sinto uma turbulência. Acordo quando o piloto diz: senhoras, passageiros e tripulação, temos autorização para pouso. E está tudo bem. Chegando atrasado ou não, gente. Ai, que felicidade. Cheguei no meu cantinho de destino. Enfim, tudo isso, como eu reajo mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, vai afetar o meu físico.
E não vai afetar só meu físico, como eu falei para vocês, vai afetar as pessoas ao meu redor. Então imagine que em casa você passe por algumas situações que você não goste. Mas imagine que se você tiver que toda hora estar esbravejando, estar reclamando, estar fazendo algumas pessoas se sentirem mal, além de você estar se fazendo mal mentalmente, emocionalmente e sentimentalmente e fisicamente, porque é uma coisa que eu vou enfatizar sempre, você vai estar afetando as pessoas ao seu redor, porque elas também serão afetadas por isso. Então é importante lembrar que os seus 90%, além de determinar o modo como você vai levar a sua vida, também vai determinar como as pessoas que estão ao seu redor são afetadas pelos seus 90%. E é muito importante uma frase que eu gosto muito, que é até um pouco clichê, que é de Tony Robbins, que se tornou, porque todo mundo fala, mas é verdade. Decisões traçam destinos. Já ouviram falar muito nessa frase? Muitas pessoas falam e nem sabem de quem é. Mas é um famoso profissional da área do desenvolvimento humano, Anthony Robbins, ou conhecido como Tony Robbins. E ele diz, decisões traçam destinos. E ele não se refere de destino, de predestinação, mas de caminhos que eu escolho fazer. Quando eu tomo uma decisão, eu escolho um caminho. Então, quando eu uso meus 90% a meu favor, como eu reajo àquela decisão, faz toda a diferença. E aí você me pergunta, mas quando a situação é muito desafiadora? Gente, tem um batonzinho aqui, Ou eu decido parar o vídeo agora e vamos parar o conteúdo, ou vamos nos 90% das possibilidades. O que é essa mancha de batom para tudo que eu quero falar para vocês? Então, vamos lá, gente. Talvez você me diga, mas perder alguém na morte, 10% eu não controlo e 90% é algo desafiador. Eu vou dizer para você que porque eu já passei por essa situação. Então, vamos lá raciocinar. No primeiro momento, a gente precisa e deve usar esses 90% de uma maneira que a gente possa sentir, que a gente possa ser grato, que a gente possa se despedir e se permitir ter aquele choro para fechar o ciclo. Não o ciclo do amor, da saudade, porque sempre vai existir. Mas a gente não pode deixar que esse primeiro momento ele se torne o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, anos, como muitas pessoas vivem. E claro que só quem passa pela dor sabe. E, gente, não é diferente comigo. Eu já perdi pessoas muito importantes, se acreditem. Eu perdi pessoas muito importantes não faz muito tempo. E eu decidi pensar, junto com a minha família, a gente vai lembrar dessa dor, depois de chorar, porque a gente chorou. E eu preciso falar isso para vocês, porque os meus superpoderes são superpoderes, quando eu costumo falar, meninas, vamos usar os nossos superpoderes. Os superpoderes que a gente tem são os recursos que a gente tem naturalmente do nosso cérebro. Mas aí, depois que a gente sente, porque a gente sente, que a gente chora, a gente decide 2 coisas. Ou a gente vai viver dias muito dolorosos, ou a gente vai decidir focar na gratidão por ter convivido com aquela pessoa, por anos de nossas vidas, por ter vivido infância com aquela pessoa, ou talvez por ter conhecido aquela pessoa há pouco tempo, no seu caso talvez, mas ter sido um tempo muito valioso, muito precioso, ser grato, lembrar de bons momentos. E sempre que vinha aquele sentimento do choro, da saudade, pensar como seria aquela situação com aquela pessoa. E sempre pensar do lado da possibilidade. Isso ajuda a gente a fazer com que nossos 90% seja possibilitador. E ajuda que a gente continue levando a nossa vida. E dependendo do que você acredita, foca nisso, porque vai te ajudar a pensar mais à frente com suavidade. Então, por maior que seja a dor, e eu estou falando aqui porque eu passei por essa dor muito recente, foca em agradecer pelo tempo em que você conseguiu viver com essa pessoa, pelo tempo que essa pessoa te deixou um legado, pelo tempo que essa pessoa te fez bem, pelo tempo que você fez bem a essa pessoa, pelo tempo em que o amor prevaleceu junto com essa pessoa. Então, é muito importante, porque isso é altamente possibilitador. A gente começa a enxergar as coisas
Claro, com saudade, com choro, uma vez ou outra, mas a gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira e a tratar com outro tipo de possibilidade. E os nossos 90% se tornam os nossos superpoderes nessa hora. Também, digamos que talvez você esteja no relacionamento há muito tempo e a pessoa termine com você e você não espera, não tem nem indício de que isso ia acontecer. Gente, acontece, é o que mais acontece na face de toda a Terra. Está no seu controle? Não. 10%. Mas isso deixa a gente muito arrasado, é comum. Mas é mais uma vez o que eu vou dizer pra vocês. Peguei até a escova, gente. Aqui, ó. Vou até soltar pra vocês não verem. É que 90% é como você vai reagir. Vai naquele teu primeiro momento e vive a tua história. Mas não deixa que esse primeiro momento dure semanas, meses ou anos. Vive o modo possibilitador de tudo isso. Isso aqui não está no teu controle. Aconteceu. Mas o que está no seu controle? Acordar no outro dia. Ir para frente do espelho e decidir que seu dia vai ser incrível. Mesmo você não estando se sentindo bem, seu cérebro vai dar conta disso. Isso é um assunto muito incrível, porque a gente sempre fala, eu sempre falo, que mente e corpo formam só o sistema. E que quando a gente pensa, a gente sente, a gente se comporta. E é até um assunto para que a gente faça um novo vídeo, gente. E lembrando que a equipe do Entre Amigas, vocês sabem, tem aqui uma equipe de profissionais aguardando para te dar todo o suporte que você quiser, que você tiver dúvidas para tirar sobre isso, certo? Só chamar aqui no direct, que aí a gente pode estar marcando com você. Então, é muito isso. A gente pensa, a gente sente, a gente se comporta. Por mais que você acorde não bem, vai para frente do espelho e fala que seu dia vai ser muito bom. E começa a agir com aquilo, porque quando você começar a sentir isso, seu corpo vai falar: poxa, peraí, não estava muito bem, mas eu preciso. E começa a dar foco em outras coisas. Começa a pensar talvez em alguma coisa que você já não fazia há algum tempo, que você gostaria de fazer. E começa a fazer, não espera. Lembra-se, decisões traçam destinos ou traçam caminhos. E que você e eu e nós somos responsáveis pelo modo em como a gente hoje vive, como a gente opera, como a gente funciona. É muito isso. Então essa é a regra 90-10. Nós somos responsáveis pelo modo em que nós vivemos, porque isso está 90% com a gente. Gente, então essa notícia, ela é uma notícia muito boa, maravilhosa. Mesmo que talvez agora você não enxergue isso, talvez quando você assistir novamente esse vídeo, você consiga enxergar isso. Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha a noção de que tudo que acontece na vida da gente, que a gente não controla, são esses 10%, que está sobre nossa responsabilidade, os 90%. Então, gente, não deixem não de realizar grandes coisas com seus 90%. Faça o que é preciso ser feito. Se você sabe o que você precisa fazer para determinar, para mudar a sua situação hoje, para o bem, para o melhor, faça. Porque uma coisa é muito certa, nós precisamos viver uma vida próspera. E o que é próspera para você? As pessoas tendem a confundir ou a prejulgar que toda vez que essa palavra próspera ela é dita ou escrita, estamos falando apenas de preço, de dinheiro, de moeda. E prosperidade vai muito além de tudo isso. Prosperidade está, acima de tudo, baseado em valores humanos. Sobre os meus amigos, sobre as minhas famílias, sobre com quem eu converso, sobre o que eu falo, sobre o que eu sou, sobre as minhas qualidades, sobre as qualidades que eu não tenho nada, mas que eu me esforço em desenvolver para mim, para poder ser para o outro. Então isso é muito importante. Então lembre-se que para você ter uma vida próspera em todos os sentidos, principalmente no quesito valor de vida, é importante que você saiba sobre o que você não tem controle, mas saiba que muito mais você tem 90% a seu favor. Então é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito muito sentido para vocês. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, só chamar. Estamos aqui antenados. Tchau, tchau.